Bom, estamos aqui com mais um Derico Convida através do Olá Podcasts, que hoje você também pode acessar pelo www.olapodcast.com. E aí, quando você chegar lá, você dá o seu like, você curte, você divulga e também mostra para os seus amigos, para os seus companheiros, para o seu vizinho, para quem for de direito, que a Olá Podcasts tem, além do Derico Convida, outros conteúdos de podcasts que você pode acessar e curtir e compartilhar. Hoje aqui, senhoras e senhores, temos Mário Sérgio Cortella, sensacional, uma pessoa com quem eu tenho uma profunda admiração. Você não faz ideia do fã que você tem aqui, Cortella. Fico feliz. Uma das coisas boas é receber esse afago no ponto de partida. Seria bom que ele perdurasse pelos próximos... que ele também existisse no ponto de chegada, mas isso veremos. Deixa eu te fazer uma... A gente estava conversando em off antes de entrar no ar, você falando para mim assim, não se desespere, não é verdade? E eu tenho um livro que eu escrevi em 1995, que o mote de um personagem que tem no livro era justamente essa frase, não se desespere. E você escreveu uma obra cujo título é Não se Desespere, Provocações Filosóficas, de 2013, se não me falha a memória. Exato. E eu queria que você me falasse o seguinte, e vai existir em algum momento da vida de qualquer ser humano o desespero? É uma passagem do ser humano, ele tem que passar pelo desespero em algum momento? Sempre se passa. Por exemplo, essa expressão não se desespere, que você também utiliza, né? Eu, desde que comecei a docência, eu sou professor há 47 anos. Sim. Quando eu comecei a dar aula na universidade, na PUC São Paulo, né, em 1977, eu terminava as minhas aulas, lembrando que nós estamos em 1977. Sim. Portanto, num momento complexo da nação. Ditadura. Isso, aí eu dizia, toda aula terminava com essa expressão, não se desesperem. Né? E é claro que a ideia do desespero, ela nos acomete em alguns momentos. Nós não somos imunes, né, de modo algum, a algo que nos deixa agoniadas, que nos deixa em estado de sobressalto. Né? Que evidentemente que o desespero ele começa a ter um controle maior à medida em que você vai tendo mais vivência, né? À medida que você vai tendo mais meditação sobre as experiências da vida. Tanto que os antigos dizem, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Esta é uma frase acalmante em relação à ideia de desespero. Por outro lado, quando nós somos muito jovens de idade, em que a vivência ainda não é meditada, nosso desespero ele é maior. Por exemplo, né, é muito comum a criança, né, ela ficar numa ansiedade grande com 7, 8 anos de idade porque vai chegar o dia, porque não chega o fim da viagem, porque o presente não pode ser aberto. Você se lembra, porque você e eu passamos por essa idade também, e quanta gente nela está, a adolescência é um tempo de desespero. Uma espinha que apareça de manhã no nariz, ela é próxima, né, à finitude da vida. Um cabelo que ficou mal entendido, mal cortado, ele parece definitivo. Né? O que é o desespero? É a ausência da percepção da finitude. Isto é, que as coisas têm a sua cessação. Por isso, o livro Não se Desespere, ele inclusive começa, esse meu, não o teu, né? Ele começa citando o estupendo, né? Grande, maravilhoso músico, menos maravilhoso como músico, mais como compositor, né? Nelson Cavaquinho. Né? Nelson Cavaquinho, ele compôs Juízo Final, você se lembra? Sim. O quanto os primeiros 4 versos, eles são decisivos contra o desespero, que é: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Por isso, embora todas e todos passemos por momentos de agonia, evidentemente que se percebe com o correr da vida que o desespero ele tem seu tempo, mas ele não tem de ter todo o tempo, né, na nossa vida. Nelson Cavaquinho.
Essa Isso música mesmo, é linda. aliás, maravilhosa. Você sabe que ele não teve escolaridade, Nelson Cavaquinho. É, Ele era sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, trabalhava autodidata. na cavalaria, autodidata, compôs coisas muito bonitas, ele, especialmente com Guilherme de Brito, e essa música, Juízo Final, né, ela tem uma marca infinda. Claro que você se lembra, porque é da área, o quanto que ele foi encontrado como gravação já mais idoso, tanto que Sim. quem está habituado, né, com as gravações que dele temos, né, já o imagina com a voz mais esganiçada. Mais embargada. Ainda assim tem um charme maravilhoso. Cheio de sentimento, né? Muito forte, de uma recusa ao desespero. Né? Por isso, uma das formas de nós, dele, afastarmos o desespero é a arte, entre elas a música, dentro da música, aquilo que nos faz mergulhar, né, dentro. Isso, claro, tem para nós também a tarefa de impedir que sejamos possuídas ou possuídos, pelo que parece não ter alternativa. Você falou da música, professor, e eu sei aqui que você é pé vermelho. Isso colocou você num patamar ainda maior do que eu já o tinha, porque nada como você nascer em Londrina. Eu tenho grandes amigos em Londrina, é uma cidade muito bacana, muito querida, um povo muito querido, muito ávido por cultura. É muito interessante, é uma cidade muito interessante. E você lá teve os seus primeiros momentos de cultura, de música. Como foi a sua infância em Londrina? Olha que coisa boa. Eu nasci em 1954 e a minha cidade, Londrina, foi fundada por britânicos em 1934. Não que os britânicos tenham dominado o Brasil nesse período, mas porque naquela região do norte do Paraná, a partir dos anos 1930, havia uma companhia, né, britânica, e esta fez várias cidades naquela região. Não é casual que a minha cidade de origem, na qual vivi até 13 anos de idade, depois me mudei para a cidade de São Paulo, na qual estou até hoje, que Londrina se chame Londrina, que ela é uma pequena Londres, uma pequena Londres, uma homenagem aos britânicos. Ela foi formada por paulistas, a cidade, mineiros, capixabas, uma parte da comunidade que veio do Nordeste, ainda nem tanto, uma outra parte grande que veio, né, do mundo sírio-libanês e uma comunidade nipônica especial. Sim. Por que eu digo isso? Ali em Londrina, Maringá também, né? Maringá também, aliás, Maringá é a cidade canção, né? A cidade canção, nome de uma música maravilhosa gravada pela Carmen Miranda. Carmen Miranda. Gravada, olha, várias vezes por Cascatinha, que eu ouvi tocar um dia, né? Que o que Carmen Miranda gravou do Gilberto de Carvalho, que era médico, um médico nascido em Uberaba, compositor, né, do Maringá, o que ela gravou foi Taí, né? Sim. Eu fiz tudo para você gostar de mim. Né? E olha que coisa, eu morei em Maringá, eu tinha 1 ano, Maringá tinha 2 ou 3. Olha que coisa boa. Eu tive uma formação musical que me veio, de um lado, daquilo que é a música caipira. Eu sou pé vermelho autêntico, né? E também uma mescla do que veio, né, do Nordeste, com aqueles que chegaram também para fazer a cidade. Claro que aí se adensou algo que eu aprecio imensamente, que é a música nipônica, a música asiática nipônica, que tem, né, um tipo diverso, né, de expressão musical e teatral, mas Londrina sempre teve e tem até hoje uma atração muito forte por isso. Haja vista que meu conterrâneo, que tem mais idade um pouquinho do que eu, que é Arrigo Barnabé, fez a sua formação, ele é londrinense também, né, exatamente nessa condição. Aliás, o primeiro momento da minha vida em que eu pude tocar algum instrumento foi numa fanfarra. Né, que legal. Da escola, né, que eu estudava, que era o colégio de aplicação ligado à Universidade Estadual de Londrina. E eu tocava surdo real, porque como eu tinha mais estatura e era mais expressivo... Era aquele grande... mesmo, você fazia, ainda tinha performance ainda por cima.
Vez ou outra, quem fazia performance era a turma do Arrigo Barnabé, que tocava, né, numa banda marcial, né, que era famosa. Sim. Era considerada a segunda do Brasil. A primeira era da Marinha Brasileira. Aliás, uma coisa que tem a ver com outra trajetória, essa banda, né, do Colégio Marista de Londrina, que era uma banda Sim. marcial, apresentou-se no Maracanã, né, no dia em que o Santos, que honra, que é o meu time, né, o Santos, ele derrotou, né, ali o Milan em pleno Maracanã. Isso, 63? Não fui eu que toquei. Sim, quem estava lá para tocar era o Arrigo Barnabé. Que se apresentou também, era um menino. Por que Londrina, ela ferve, né, essa expressão da cultura letrada, do teatro, né, do cinema, daquilo que é arte plástica? Primeiro que é uma influência na própria cidade. Ela tem uma parte dos seus prédios históricos que foram edificados e projetados pelo grande, né, o magnífico arquiteto Artigas, né, Artigas, que é curitibano de origem, e parte dos Jardins de Londrina, num lago que há na cidade. Sim, o lago famoso, o Igapó. A obra o paisagismo é do Burle Marx, portanto a cidade ganhou, né, na origem essa expressão. Por outro lado, né, Derico, a multiculturalidade. Você é uma pessoa que eu já vi... Muitos povos vivem ali, isso, né? Você toca vários instrumentos, né? Uma sociedade que agrega várias habilidades que são convergentes, uma sociedade que traz várias experiências, acaba, assim, trazendo isso. Mas a minha formação mais densa na musicalidade veio porque meu pai Antônio e minha mãe Emília, né, ambos paulistas de Santa Cruz do Rio Pardo, né, ambos próximo a Ourinhos, que é a fronteira com o Paraná. A fronteira com o Paraná. Né? Ambos cantavam demais. Para quando a gente era menino, 6 anos de idade, 7, para ir à praia, em vez de ir até as praias do Paraná, era mais fácil, por conta do acesso, vir às praias do litoral sul de São Paulo. Então, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Suarão, que é uma parte de Itanhaém, Peruíbe, etc. E nós vínhamos de jipe, olha só. Olha, porque a estrada era ruim, né? Claro. Víamos de jipe de Londrina até Suarão, demorava por volta de 20 horas de estrada, cantando. Meu pai, né, acompanhava batucando de leve no volante do jipe, e ele e a minha mãe cantavam. Então eu tenho uma formação, né, de música, especialmente daquilo que é a motinha. Cantavam o quê? O que cantavam? Cantavam Um Beijinho Doce. Né? Coisas da música popular. Da música popular brasileira. Minha mãe cantou em coral. Né? Portanto, ela cantava também músicas religiosas. De vez em quando, ela vinha pelo caminho cantando, né, Salve Rainha, né? Salve Regina, né? Bonita música. E aí vai, belíssima. E meu pai gostava, claro, de Agostinho, né, dos Santos, gostava de Silvio Caldas, né? Faziam coisas... Chão de Estrelas. Chão de Estrelas, que, aliás, serviu imensamente para despedidas, e a música que a gente mais cantava junto era exatamente Maringá. Então, era gostoso demais. E é claro, por que eu conto isso? Porque a música caipira, ela está entranhada, né, no meu gosto musical. Eu aprecio mais adiante algumas coisas do que foi chamado de sertanejo, né, e que era uma caipira de raiz, né? Isso. Algum desconforto ainda tenho com algumas situações que, né, eu não entendo como sendo música caipira, mas que não desprezo, claro, né, como musicalidade. E um dia eu contei, né, para o Chororó, que eu conheci o pai deles, né? Porque eles são também daquela região. Sim. Nós estávamos participando de um programa de TV, e aí me lembrei do pai deles, que era músico, né? Tanto do Chororó quanto do Chitãozinho, e evidentemente que essa transição do menino caipira, que aos 13 anos de idade, falando porteiro, uma colher, por favor, vem para a cidade de São Paulo. E aqui mergulha, né, dentro de uma megalópole com uma diversidade imensa. O que eu nunca perdi foi exatamente esse gosto. Né? Eu não toco nenhum instrumento, mas eu sou um ouvinte de música absolutamente contínuo em quase tudo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu escrevo,
né? Ouvindo eu música. escrevo ouvindo música. Eu, antes de entrar numa palestra, coloco um fone de ouvido, como eu estou agora. Fiz isso, não muito dizer, há 3 dias eu fui fazer uma palestra presencial, uma das primeiras nesse momento. Sim. E antes de entrar, digamos, no palco, eu estava ouvindo música. Fone de ouvido. E aí eu gosto mesmo daquilo que dá energia. Eu estava ouvindo Lady Gaga, que é umas coisas que eu faço. Oh, que beleza. Mexer com a minha cabeça. Às vezes é Pet Shop Boys, às vezes eu recupero coisas do Nirvana, e vez ou outra, claro, vou ouvir Jackson do Pandeiro, né? Para dar aquela malemolência e tal. Aí dá para entrar quase dançando. Ai, que beleza. Agora, me fala uma coisa, você falou de marista, eu sou marista, eu estudei em colégio marista também, e você seguiu durante um tempo a ideia de que seria monge, você foi no monastério e tudo mais. Você chegou a ter contato com canto gregoriano, a música dentro das musicalidades possíveis para mim, o canto gregoriano, que ele é bastante... ele é introspecto, profundo, Como eu tenho uma caixa torácica que você é tenor baixo, né? Você imagine o gregoriano como ajudou. A minha família tem formação católica na origem, e eu sempre quis fazer uma experiência religiosa que fosse mais intensa. E quando eu entrei na universidade na cidade de São Paulo, em 1973, para fazer filosofia. E aí eu decidi que era hora, dado que era a minha juventude, de fazer uma experiência religiosa mais densa, e entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça, que ficava no quilômetro 18,5 da via em Anguera. Hoje não existe mais. Onde é o SBT agora. Onde agora é o SBT, né? Tanto que uma parte dos pinheiros que lá estão fui eu que ajudei. Que legal. Isso em 1973, 1974. Nós éramos 6 monges, eu vivia uma vida monacal, eu não era sacerdote, a intenção era poder sê-la. Eu vivi 3 anos a experiência conventual, mas achei que não era o caminho que eu desejava seguir. Foi decisivo isso na minha vida, ter tido aquele tipo, né, de experiência, mas aí eu achei que a minha atividade era a comunicação. Então, mas por quê? Por quê? O que te levou a mudar de ramo? De caminho. Eu achei que a minha vida deveria ser mais expressiva do que eu desejava, né, na atividade do ensino, da presença no meio da sociedade. Né, o fato de eu ficar 3 anos numa clausura me deixava, não agoniado, nem desesperado, mas me deixava um pouco perturbado, né, com o tipo de restrição que eu poderia ter em algo que ganhasse, né, uma dimensão mais expressiva. Não era nem a busca da fama, que acabou acontecendo na minha carreira, quase por uma casualidade. Mas era a busca de uma amplificação, para usar um termo também da tua área, musical, uma amplificação daquilo que é, né, a possibilidade de presença. E aí, então, no final do ano de 1975, após 3 anos, eu decidi que não ficaria, mas guardei a experiência, porque na vida conceitual monástica, você tem de ir, né, várias vezes ao dia até a capela, os monges todos vão, né, para as orações, né, para a leitura e também para eventual canção. E o canto gregoriano, né, ele fazia parte em vários momentos dessa situação. Você sabe que normalmente uma capela, especialmente de um convento, ela tem um pouco uma acústica, formato, né? Que favorece o terror, né? Favorece exatamente a ideia daquilo que vem de longe. Muito bonito. Né? E por isso gostei, né, daquela noção de fazer a voz com uma gravidade e você tinha essa técnica, você sabia ler a partitura gregoriana, assim? Você tinha essa... Não. Nunca tive, né, nunca tive a experiência. Havia um dos monges que o fazia com muita capacidade, um monge lituano, que... E para mim foi uma pessoa especial na minha formação, porque ele era muito mais idoso do que eu. Eu tinha 18, 19 anos, ele já tinha 70. Para você ter uma ideia, ele tinha lutado na Primeira e na Segunda Guerra. Na Segunda, olha que experiência. Na Primeira e na Segunda. E ele sim sabia, e ele nos formava, né, no canto. Eu nunca tive, né, noção do que seria essa leitura. Evidentemente que, né, é claro que a gente acompanhava. O gregoriano não é tão difícil assim. Não, né, não é. Especialmente se você literalmente vai na onda, né? Inclusive porque, literalmente, de novo, ele é a capela.
Exatamente. Não tem acompanhamento, é você que se autoacompanha, na verdade, né? Exatamente. Daí que um músico ao lado, um dos meus colegas monges tocava violão muito bem, né? Sim. E em alguns momentos até nos nossos intervalos a gente aproveitava. Mas como todos os monges, exceto ele e eu, eram italianos, né, eles se dedicavam mais quando cantavam, exceto o lituano, né, ele e eu, os outros todos italianos se dedicavam a cantar a música italiana, especialmente Gigiola Cinquetti, né, Domenico Modugno, né, aquilo, Rita Pavone, né, Sérgio Endrigo, né, coisas daquela marcação. O que até os levava, num determinado momento, Derico, a ficar um pouco confusos, porque eu sou assemelhado, né, a um ator que você lembra do cinema italiano, que já faleceu, que foi o Bud Spencer. Né? Muitas pessoas, ao me olharem, dizem assim, mas você é a cara do Bud Spencer. E eu brinco, claro, seria muito bom, inclusive, se eu fosse, né, inclusive porque ele falava 8 idiomas, era ator de teatro, ele não fazia só faroeste com o Terence Hill. E os italianos gostavam de brincar, né, com essa ideia, né, de cantarem e olhar o Spaghetti Western, né, em que eu parecia, né, um dos atores. Mas muito bom, esse foi um momento especial na minha existência, está comigo há mais de 45 anos. Então, você falou também outra coisa, eu estou batendo esse papo com você, chamando um pouco a sardinha para o meu lado, porque, logicamente, é a minha expertise, é o que eu faço da vida, tal, que é a música. E eu acho interessante pegar essas coisas, principalmente de você, pelo seguinte, você fala assim, eu quando vou entrar numa palestra eu ouço Lady Gaga, eu ouço Nirvana, mas também ouço Jackson no pandeiro e tal. Toda essa sua bagagem, essa sua cultura e esse seu gosto musical tem uma certa idade, tem uma certa cronologia ou uma certa qualidade e tal. E hoje, o que você imagina ou o que você pode nos falar do seu consumo, digamos assim, da música que acontece hoje? Você sente um hiato, um gap do que era feito por Nelson Cavaquinho, Pixinguinha, Cartola, a Bossa Nova e tal, e o que se faz hoje? Há uma diferença, claro, o tipo de musicalidade, o tipo de expressão, o tipo de desejo, o tipo de desespero, porque uma parte da arte tem origem no desespero. Né? Aquilo que a gente hoje entende como parte de um cotidiano que parece lateral, né, ele poderá mais adiante ganhar uma magnitude que agora não tem. O que eu não percebo neste momento, né, são alguns movimentos que retomam tradições mais clássicas dentro da nossa MPB. Né? Tem algumas coisas que mesclam, né, com musicalidades de outros lugares, há uma padronização, eu chamo de miogização, né, uma miogização da estética, a utilização, inclusive, de tecnologias que permitem que pessoas que não sejam hábeis, de fato, não sejam componham, né? Na arte, possam compor, ou tocar, ou cantar, né? Isso desde os anos 80. Então, mas isso nivela por baixo? Você acha que isso dá uma mediocrização? Não, eu acho que essa estandarização, ela poderá ser medíocre no sentido de ficar nem quente nem frio por um tempo, mas a música tem essa vantagem, né, as circunstâncias em que ela mergulha, né, nos abismos mais fundos e aí eleva. Eu acho que em grande escala o cinema, ele sempre foi um grande vetor de música para nós. Exatamente. Isso. E o fato de nós termos hoje uma predominância maior, né, de filmes ligados ao mundo da aventura, dos quadrinhos, né, tudo aquilo que de alguma maneira nasce com John Williams, mas depois cresce, né, em outras dimensões, acaba fazendo com que a intimidade, né, um pouco a busca da melodia mais trabalhada, né, a utilização de um refinamento sonoro, ela não tenha tanta necessidade. Eu não tenho nenhum desejo de dizer, no meu tempo, porque eu prefiro sempre imaginar, né, que o meu tempo é exatamente hoje, né? Que vivo, e nesse momento, as musicalidades presentes, eu tenho de ter a elas acesso. Você sabe, claro, né, eu sou professor. Eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 20
22 anos de idade, meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30, eles tinham 18. Eu fiz 40, eles tinham 18. Eu fiz 50, eles tinham 18. Sim. E assim por diante. O que é que isso implica? Que eu tenha de buscar, garimpar no cotidiano que música eles ouvem, o que os inquieta, qual filme eles apreciam, o que os emociona. O que mexe? Porque senão eu não consigo dar aula de filosofia. Eu só consigo trazer Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, se eu entender o que é que mexe com um menino e uma menina de 18 anos de idade. Daí eu precisar, né, fazer do acesso à música uma das formas de conhecê-los. Evidentemente que uma parte da música que eu ouço, que é aquela para pesquisa, para entender meu universo de escrita e docência, isto é, meu público, não necessariamente eu a aprecio, mas eu a ouço. E, claro, uma parte eu acabo sendo capturado. Né? Meus filhos e filha riem muito, o mais novo tem 38 anos, riem muito porque, vez ou outra, me pegam ouvindo ou dançando coisas que, né, se faria em Ibiza, né? Sim. Não, né, em outros lugares. Num beach club, né? Exatamente. E eu curto, porque esse tipo de movimento, eu gosto muito de minimalismo. Né? Por exemplo, eu tenho uma ligação muito forte com a música do Steve Reich, do Philip Glass. Sempre me encanta. Né? E uma das coisas que tem, né, no minimalismo é uma certa repetibilidade, que talvez tenha como tem um dia em Koyaanisqatsi, né? Você falou em trilha sonora de cinema e tal. Koyaanisqatsi, Povakatsi são trilhas sonoras que se repetem, na verdade, né? Isso, exato. Mas essa repetição ela não é o idêntico, ela é a renovação do mesmo. Essa renovação do mesmo não é o idêntico. O que eu acho que hoje nós temos e que poderá ter ainda uma durabilidade é a repetição e não a renovação do mesmo. Evidentemente que quem gosta de música sinfônica, né, consegue reconhecer em Vivaldi, em Mozart, em Beethoven, em Tchaikovsky um padrão. Dá para saber, você nota, por exemplo, na Nona Sinfonia, coisas que estavam presentes no segundo movimento da sétima. Né? Sim. Claro que ele não repetiu, ele recriou, renovou. A música tem essa vantagem, né? Não dá para o padrão de criação, né? Não dá para deixar Pixinguinha longe de Johann Sebastian Bach, né? Em termos de até, né, de aproximação. Não dá para deixar o fado, né, distanciado, né, da melodia brasileira urbana do Rio de Janeiro, né, do século XIX. Tudo isso tem uma renovação. Quando a gente lembra, por exemplo, do estupendo, né, João Gilberto, ele era capaz, sim, né, de ficar, como diz a lenda, horas e horas e horas dedilhando, né, dentro do mesmo tipo, né, de sequência, né, mas ele não repetia. Né, ele buscava excelência. Ele era único. Único. Você sabe, eu sei, há alguns músicos, cantores, compositores no Brasil que são inimitáveis. Por exemplo, eu nunca vi ninguém imitar Jorge Benjor. Não. Ele é inimitável, é ele. Mesmo que o Rod Stewart tenha tentado... Tenha feito lá... Aliás, deu briga isso. Ele é inimitável. Não tem como fazê-lo. A gente tem outros e outras também, né, com essa condição. Né, essa multiculturalidade da música hoje, ela ganhando essa estandartização, ela pode sair daquilo que é, né, a polifonia para a monotonia. Né, e a monotonia, ela tem um momento em que ela esgota, né, a vitalidade. Então, para concluir essa longa, né, forma de passeio na música, eu não me incomodo, né, dizer, não, a música é quando eu... Isso, não, isso, né, é no adentro. Né? Carro, como eu digo sempre, carro tem retrovisor e para-brisa, mas o retrovisor é menor do que o para-brisa, porque passado é referência, não é direção. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu tenho uma outra coisa que eu queria conversar com você, que também é uma coisa que me persegue, que é o seguinte, eu tenho você falou que quando você tinha 17, 18 anos de idade, o seu mentor no monastério, lá no convento, tinha 77 anos, né? E aí eu tenho uma mãe, pianista, hoje com 91 anos de idade, que sofre do tal da síndrome de viver muito. Né? Essa coisa de você... E aí eu sei que você tem um vivemos mais, vivemos bem,
né? Isso é uma coisa que me persegue tanto, Cortella, pelo seguinte: o que é o viver bem, né? O que é melhor? Você viver intensamente pouco ou viver uma vida longa sem ter muitos, né? Fica essa coisa. E outra, você começa a dar vazão a perdas maiores do que ganhos, né? Minha mãe fica feliz da vida porque fala, ai, eu vivi 91 anos de idade, pude ver meus netos, meus bisnetos e tal. Mas ao mesmo tempo ela viu gente da família dela morrer, pai, mãe, irmão, amigas, né? E ela vai ficando cada vez mais só, vivendo esse momento. O que é vivemos mais, vivemos bem? Meu conterrâneo curitibano, Paulo Leminski, que morreu em 1989, jovem, 45 anos de idade, Sim. Ele dizia, para que cara feia, ninguém paga meia. Né? Para que cara feia na vida, ninguém paga meia. O que significa algo, esse livro que você menciona, né, ele marca um pouco a perspectiva daquilo que os mineiros falam também. Eu tenho esse livro, Vivemos Mais, Vivemos Bem, né, com Terezinha Rios, que é uma filósofa mineira, e os mineiros dizem sempre que não importa que a vida seja comprida, ela tem que ser larga. Boa. Não precisa ser comprida, ela tem que ser larga. Recheada. Evidentemente que a tua pergunta, o que é melhor, variará de cada pessoa. Tua mãe tem 91 anos, minha mãe Emília tem 92. Né? E se eu perguntar a ela o que ela deseja, isto é, se ela quer que agora já está pronta para deixar de existir, ela dirá não, tenho muita coisa para ver. Ela agora descobriu uma coisa ótima, né, que vai fazendo com que a vida dela fique muito mais recheada. Né? Um dos meus filhos, o André, que é alguém que lida no mundo da tecnologia, trouxe para ela uma das assistentes virtuais, com a qual ela pode interagir e dialogar e fazer com que essa assistente capture na rede, na nuvem, as músicas que ela quer cantar junto. Então, olha que legal, interessante. Como isso permite que ela fique à distância, o André a ensinou a usar, e aí à distância, sentada no sofá ou na sala, ela gosta de cuidar de plantas, né? Sim. Ela diz assim, diz o nome, né, da assistente música virtual, diz assim, meu beijinho doce, canta. Aí a música é trazida e ela canta junto. Ou traga, né, aquela ideia mais forte do que é um pouco da última parte da missa de Requiem do Mozart. E aí vai. Ora, por que eu estou dizendo isso? Se ela um dia encontrar uma razão de não mais continuar, claro que ela vai ter, né, o seu momento de desejar encerrar o ciclo. Sim. Mas, de maneira geral, né, nós lamentamos muito a famosa, e você conhece mais do que eu, a famosa maldição dos 27 anos de idade para Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain. Agora, claro, eu fico imaginando se Mozart tivesse vivido para além, né, dos 35 de produção de vida, o que ele conseguiria ter feito? O que nos faltou e que ele teria completado? Você diria, mas ele já estava... Viveu tudo, né? Não sei, né? Talvez tenha vivido tudo para ele, talvez tenha vivido pouco para nós. Né? A vida não é individualmente, né, situada, ela é uma expressão coletiva. Por isso, dói viver bastante, especialmente, vou lembrar um caso concreto que tem tudo a ver com isso que você está dizendo. O nosso inacreditável Oscar Niemeyer. Sim. Ele faleceu com 104 anos de idade. Exato. 104, trabalhando. Sim, e um monte de projeto, um monte de coisa, tá? Não parava de produzir. 3 meses antes dele falecer, ele fez o sepultamento de uma filha dele de 80 e poucos anos. A filha estava com 80 e pouco. Ele tinha 104. Você imagine, lembrando que você falava de tua mãe, o número de dores, perdas, distanciamentos, saudade, né, que ficou no caminho. Mas se eu perguntasse a Niemeyer, prefere abreviar
agora o momento, e ficar só com o que já teve. Se a pessoa tem uma vitalidade, ela dirá de maneira alguma: eu tenho muito para fazer. Então, mas se você falar para o Oscar Niemeyer, falar assim, olha, você tem a opção de continuar vivendo, só que você vai passar pela morte da sua filha. Ele teria esse poder de escolher, falar, não quero ver minha filha morrer, prefiro morrer antes do que ela. Não tem como você dar essa opção, tem? Não, né? Não tem, né? Claro que a única maneira de fazê-lo é que a pessoa faça o que não deve fazer, que é antecipar o seu fim. O seu fim, né? Exatamente. Então não há como fazê-lo. Né? Quem entra nesse circuito da vida, né? Você lembra que o Guimarães Rosa faz Reobaldo dizer várias vezes no Grande Sertão Veredas, várias vezes: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. É muito perigoso. E numa delas, que é na última, Reobaldo diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Evidentemente, né, que uma das coisas que a gente deseja é que essa vida não seja descartável, banal. E mesmo alguém que bastante vive e que começa a ter uma série de intercorrências de saúde, de condição de presença, né, é claro que essa pessoa, ao ser colocada a ela a possibilidade de escolha, e se ela pudesse escolher, sim, uma boa parte diria, mesmo com os trancos e barrancos, prefiro continuar vivendo. Prefiro seguir. Os gregos diziam que os deuses beneficiam aqueles que amam e os levam cedo. Né? Os deuses beneficiam aqueles que amam e os levam cedo. É claro que essa é uma possibilidade, mas aí a concepção grega antiga da existência é uma concepção trágica. Né? Sim. Portanto, há ali a marca. Não é à toa que as musas, aquelas que te inspiram, né, na música, elas acabavam fazendo com que a sua arte fosse a amenização, fosse um lenitivo, né, para a dureza, né, da própria vida. Nesse sentido, né, vale de novo o Paulo Leminski: para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Aí você falou também dos tais grandes ídolos, né? Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, a própria Amy Winehouse e tal. E aí você tem também uma obra chamada Vida e Carreira, um equilíbrio possível. Essas pessoas não tiveram um equilíbrio entre vida e carreira? Olha, eu pude acompanhar de perto a expressão musical de Jimi Hendrix, né, do Kurt Cobain, mais pelos filhos, né, por conta de Seattle e o Nirvana, e, claro, bastante Janis Joplin, né, naquilo que foi a trajetória. Curiosamente, eu acompanhei também, né, a trajetória da Amy Winehouse, porque o modo dela cantar, para mim, lembrava muito Billie Holiday, em vários momentos. E eu tenho, né, por Billie Holiday uma atração. Uma paixão. Né, uma atração eu daquelas também. Muito grandes. É claro, né, quando a gente olha, né, será que essas pessoas elas conseguiram fazer o equilíbrio de uma determinada forma? Né? Provavelmente, quando eu olho Janis Joplin, quando eu olho Jimi Hendrix, eu acho que eles foram no esgotamento de si mesmas e si mesmos. Eu não o faria, mas é evidentemente que essa é uma externalidade. Eu preferia Janis Joplin hoje, velhinha, cantando com a mesma voz que ela tinha, que já era de velhinha, quando ela tinha 20 anos. Eu preferia Jimi Hendrix criando do modo como ele o fez. Né? Elvis não está morto, então nós não temos dificuldade. Não temos que falar, né, com ele sobre isso, exatamente. De lidar com ele. Por que eu lembro essa perspectiva? Porque o equilíbrio entre vida e carreira, ele é muito difícil na vossa atividade. Eu, por exemplo, docente, escritor, eu tenho uma vida, digamos que é possível, mais calma. Né? Estar na estrada, né, como é o caso de músicas, é algo que não é fácil. A banda On the Road Again, né, ela coloca aí questões que não são fáceis, porque é a instabilidade, é a frequência, é a mudança. A falta de rotina, né? Falta de ausência de uma certa regularização, né, do cotidiano. A possibilidade de você tentar, né, encontrar algum meio, né, que te dê paz, mesmo que seja um amortecimento, e isso às vezes é feito com o consumo de substâncias que são legais ou ilegais, é muito usual. Né, e para alguns leva,
né, para o fim. Para outros, conseguem seguir carreira no sentido profissional e não, né, do consumo inadequado, seguir carreira, né, de um modo mais exuberante. Eu sempre fico olhando, né, essas pessoas com aquele pensamento que eu te colocava há pouco. O que poderia ter feito se continuasse fazendo? Né, o que poderia criar alguém, né, que tendo nos deixado, como o caso da Amy Winehouse, né, muito cedo, a gente olha hoje as vidas de cada uma dessas pessoas e nota que ela não segue um padrão exclusivo. Eu posso dizer sobre a Amy Winehouse que ela tinha, né, um tipo de perturbação familiar, uma dificuldade, né, nos modos, mas não posso dizer o mesmo em relação a outros que se foram cedo também. Então, não há um caminho exclusivo nessa direção. O que eu acho, né, é que a gente sempre lamenta. Né, é uma pena, né? Sempre. É uma pena. É. Um dos músicos que eu mais aprecio e compositor, né, que é Gonzaguinha, que infelizmente faleceu também foi no meu cedo. estado, né, no meu estado, foi no Paraná. Exatamente. Quanto ele poderia criar, quanto ele poderia ter criado, né? Nessa hora, o que vale é que ainda bem que vocês, músicas e músicos, gostam ainda bem de registrar, né, aquilo que fazem. E não deixar morrer, né? A memória funciona, né? Aí a gente fica um pouco mais, né, acompanhado, né, desse cotidiano, mas que, né, de fato, a gente fica imaginando que há um desequilíbrio, né, em alguns momentos. Algumas pessoas não têm tanta habilidade para lidar com aquilo que é a fama súbita, o imediato, né, a histeria da convivência pode sim, né, fazer com que haja uma perda, né, dessa rota. Aliás, para lembrar o que está no livro Vida e Carreira, um Equilíbrio Possível, que, né, foi escrito com Pedro Mandelli, que é um grande professor, né, e lá eu lembro algo. O equilíbrio é o equilíbrio da bicicleta, o equilíbrio na vida é o equilíbrio em movimento. De uma bicicleta você desaba quando para, né? E eu, Cortella, agora não estou equilibrado, eu estou parado, né? Eu estou estático. Equilibrado estaria eu se ao levantar conseguisse caminhar sem desabar. E nesse sentido, o equilíbrio na vida, ele é do movimento e não do estático. Ele está muito mais ligado à, né, dinâmica do que à estática. Para a gente terminar, tem um último assunto que eu gostaria muito de debater com você, que é o seguinte, ouvi-lo, aliás, não debater. Você, em 2014, escreveu uma obra chamada Ética e Vergonha na Cara. A ética é uma coisa meio no mundo de hoje, principalmente para nós brasileiros, a gente parece que vive uma eterna busca pela ética. Isso vai chegar um momento em que quantas gerações a gente ainda vai precisar para que a ética faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Pois é, esse livro foi escrito com Clóvis de Barros Filho, que é um grande professor também, né, tal qual, né, eu admiro naquilo que faz. Sim. E que, antes de mais nada, no Ética e Vergonha na Cara, nós tratamos exatamente da ideia de que ainda bem que a gente não deixa de falar nesse assunto, ainda bem que a gente toca, né, nessa reflexão, porque nós temos hoje uma ética determinada por um grupo, por nem todos os grupos, uma parcela grande da nossa população, no cotidiano, trabalha, estuda, se esforça, procura, como a gente diz, é pobre, mas é limpinho. E é uma parcela, uma parcela que transige, desvia. Eu gosto de lembrar que a ética sempre terá de ser um assunto, porque a nossa conduta, ela está relacionada à nossa liberdade. Se nós não fôssemos livres, não haveria o tema da ética. Só existe o tema ética porque nós somos libertos, né, de uma determinação exclusiva. Exemplo concreto, né, você não pode falar sobre ética em relação a cães, a gatos, né, em relação a onças. Você não pode dizer aquela má onça, né, aquele leão maldoso. É interessante porque às vezes nos filmes, até na narrativa, né, de alguns documentários... Orca, baleia assassina, né? Não tem nada a ver. Se atribui conceito ético a um ser que não tem escolha. Isto que é determinado por algo que não depende dele, que é o instinto. Nós não. Nós somos livres. Aliás, Antônia Bujanra dizia com clareza, um homem nascido em Ourinhos, cidade que a gente mencionou antes, a Bujanra dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser.
né? Nesse sentido, é claro que a gente pode tanto escolher por estragar, como escolher para não fazê-lo. Vida é escolha. Vida é escolha, é decisão. Nós somos capazes de coisas absolutamente magníficas e de coisas horrorosas. A mesma pessoa é capaz de fazê-lo. A mesma humanidade que é capaz de torturar, né, de supliciar, de segregar, também é capaz de socorrer, de cuidar, de buscar alternativa. É uma questão de escolha. Mas, como dizia Winston Churchill, uma das frases que eu mais gosto, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E se nós estamos no fim do começo, dá tempo, né? Talvez não esteja em você e em mim, né? Estará na sequência. O que eu sei é que terá de ser melhor. E para ser alguma coisa enquanto sou, preciso fazer para que mais tarde também seja. Por isso, mesmo que eu não esteja em 2050, 2060, como é provável que não, né, é claro que nesse ponto eu sei que lá em 2050, 2060, uma parte das coisas que desde agora desejamos sejam boas para todas e todos, que elas tenham também a nossa contribuição. Afinal, frase que eu repito, Derico, com frequência, quando eu termino: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Então, na ética e na proteção da boa ética, a ética tem a ver com a tua área num ponto. Dizemos em filosofia que a ética é a estética de dentro. Sim. E a estética é a ética de fora. É a junção do bom e do belo. Então, aí é que vale. Aí é que vale. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua disposição, a sua generosidade por estar aqui batendo esse papo comigo. Eu fiquei lisonjeadíssimo, honradíssimo com a sua participação. E eu quero agradecer a sua equipe, todas as pessoas com quem a gente conversou até a gente poder chegar a esse dia. Parabéns, porque você é muito bom e está cercado de bons. Então isso é ótimo. Então vou dizer que nem um caipira para te dar o tchau. É junto dos bons que a gente fica melhor. Exatamente. É junto dos bons que a gente fica melhor. Não adianta ser bom sozinho. Bom sozinho é só bom. Para ficar melhor, tem que se juntar com outros bons. Fique bem. Um beijo grande para você. Saúde e paz. Obrigado.